As origens do medo que travam sua vida hoje. Boa noite, eu sou Acrísio de Medeiros, eu sou terapeuta, sou especialista em acesso ao inconsciente e nesse canal eu ajudo você a eliminar traumas de infância em até 10 semanas. Então bora lá, bora falar sobre a origem dos medos que travam sua vida hoje. A crise tem origem? Tem origem. Esses medos têm um início. Não precisa ser só esse início, ele pode aparecer em outros momentos, mas o início de tudo. Eu já estava conversando com uma pessoa e me veio muito claramente a história da construção. Vocês sabem que eu fiz a construção, eu e minha esposa, nós dois sozinhos construímos essa casa na pandemia. Sozinhos. E a casa tem uma fundação, onde toda a casa vai ser construída em cima dessa fundação. Então essa fundação precisa ser forte. Lembra aquela parábola, aquela frase, fala de Jesus na Bíblia, que diz assim que é importante a gente construir nossa casa sobre a pedra. Estava se referindo até a Pedro depois, né? Cefas, Pedro, pedra. Construir sobre a pedra. Imagina lá naquele lugar, no Oriente, onde tem muito deserto, quem constrói uma casa em cima de areia, com o peso ela vai afundando, então é preciso de uma base sólida, a pedra. Então, a construção é feita em cima de um alicerce. Esse alicerce nosso, da nossa vida, é a infância. Do 0 aos 12 anos, quando nós estávamos naquele lugar, naquela família, com aqueles pais, avós, tios, parentes, esse é o alicerce da nossa vida. Algumas pessoas dizem, eu não tenho problema nenhum, meus pais foram maravilhosos, eu não tenho trauma de infância. Ou ilusão, ou ilusão. Todos nós temos um trauma. Ele pode ser, inclusive, o excesso de bons tratamentos, que não me deram limites. Não é? Então, presta bem atenção nisso. É importante a gente olhar para essa origem da nossa construção. E aí a pergunta é, você tem medo? Perguntando para você que está aqui no Insta, está no Face, está no YouTube. Você tem medo? Muitas pessoas não aceitam dizer que tem medo, elas são fortes demais. A vida lá na infância, na estrutura da infância, obrigou que essas pessoas fossem fortes, que elas engolissem o choro, que elas não cedessem para o medo, né? Então, olha só, muitas pessoas não aceitam ter medo. Mas se você tem medo, você sabe qual é um dos maiores medos que nós temos? Diz aí, qual é um dos maiores medos que nós temos? Aliás, tem um vídeo que eu fiz que está... Alguém escreveu, eu sou medrosa, apesar de engolir o choro. Isso, é medrosa. Eu também tenho medos. Né? Medo não constitui uma pessoa. Né? A coragem não é a ausência de medo. Né? Quanto mais medo, mais coragem eu preciso para enfrentar tudo. Né? Tá certo? Sabe, um dos maiores medos que nós temos é o medo de decidir. Esse é o grande medo. Esse é o medo. O que pode acontecer? Mas decidir o quê, né? Decidir mudar de emprego. Centenas de pessoas, escreveram para mim que tem um grande medo de mudar de emprego, ainda que esse emprego não devolva para ele apoio, reconhecimento, salário. Se borra de medo de mudar de emprego. É como se tivesse numa areia movediça, alguém jogando a corda e ele não quer pegar. Eu tenho medo de sair da areia movediça, já faz tempo que eu estou aqui. Né? Esse é um dos grandes medos. Outro medo de mudar, decidir mudar. Abrir uma loja. Outras centenas de pessoas, a crise, eu sei tudo sobre a minha profissão, mas tenho medo de abrir a loja e fracassar. Algumas pessoas, não foram centenas, mas dezenas, disseram que gostariam de abrir um escritório, são profissionais liberais, mas têm muito medo de abrir o escritório,
por não dar certo. Onde você trabalha? Ah, eu sou a pessoa, eu sou a pedra principal, a peça e a pedra principal do escritório onde eu trabalho. E tem medo de montar o próprio escritório. Eu digo centenas porque um dos vídeos teve mais de 1 milhão de alcance, 1.200.000 passou, de pessoas e muitos respondentes a esse vídeo. E eles falavam essas coisas. O medo é muito grande. Então, primeiro medo de mudar de emprego, abrir loja, deixar uma relação doentia, tem medo de mudar. Aliás, não é só o medo, né? Porque a pessoa se colocou numa situação de dependência tão grande, ela não tem trabalho, ela não trabalha. Ela tem 3 filhos, os filhos dependem dela. E ela não tem dinheiro. Então, como ela vai deixar a relação doentia em que marido bate, que marido a despreza, que marido está na gandaia todas as noites? Como ela vai deixar? Aí, mas uma pergunta ajuda a elucidar isso. Sabe qual é? É assim: se esse seu marido morresse hoje e não tivesse deixado nada de dinheiro, como você ia viver? Eu ia dar um jeito. Essa é a resposta, né? Bom, então esse é um dos grandes primeiros medos, o medo de decidir. Um segundo grande medo que eu percebo nesses estudos que eu faço há mais de 17 anos é o medo de perdoar. Mas perdoar, Cris, a gente perdoa. Tá bem, ok. Mas por qual motivo você não ama de novo? Por qual motivo você não encontra alguém? Medo de perdoar. Perdoar as relações, perdoar-se, sabe? E aí não consegue prosperar na relação, não consegue ter alguém, vive só, sofrendo. Medo de perdoar pai, mãe, porque se perdoar eles vão subir nas minhas costas de novo. Medo de perdoar um irmão porque deu cano, porque fez isso, porque fez aquilo, né? Então, medo de perdoar é outro grande medo que nos acompanha. Mas tem um terceiro e último medo que eu quero falar. Se você tem esses medos, essa live é para você. Medo de começar. Medo de começar. Quem daqui não tem medo de começar? Diga lá, Zé Roberto Calça, grande meu amigo. Depois das crises de ansiedade, sinto muito medos irracionais. E esses medos, nós vamos falar deles. Vamos falar dele. Medo de começar do zero. Nossa, que medo! Poxa, eu vou ter que baixar meu nível, vou ter que trocar carro, vão falar que, poxa, de novo você separado, poxa, de novo você começando do zero no emprego, e eu fico preocupado com a conversa dos outros, e eu não cresço na relação, não tenho uma outra relação melhor para mim, eu fico com essa, ou fico sozinho. Tenho medo de começar uma profissão nova. Puxa, tenho tudo. Eu amo terapia, mas tenho medo de deixar a tecnologia, TI. Mas amo terapia. Até quando você vai ficar mal nesse lugar e desejando tanto? Eu gostaria tanto de ser terapeuta, né? Esse AF significa o quê, Daniele Salles? Me conta, não me deixa assim, sofrido. Então, se você tem esses medos, essa live é para você. E assim, fica aqui comigo que vai ter um conteúdo riquíssimo daqui para frente, um conteúdo de muito valor que até hoje eu não passei. Fica até o final que eu digo como superar medos, encontrando essa origem. E que origem é essa? E eu vou dar um passo a passo de como você superar esses medos. Então segura aí. Agora, se você não tem medo, eu digo que essa live é para quem tem medo, né? Eu sou medrosão. Pensa, hein? Aqui embaixo de uma casa que eu mesmo construí, não sabia nada de engenharia. Eu não tenho tanto medo assim, né? Eukêmia, que saudade de você. Conheci você pequena, não é? Não é você? Filha do João. Conheci você engatinhando, Eukêmia. Que lindo. Manda um abraço para sua família. Vamos lá.
Se você não tem medo, então, e não acredita que exista uma origem para os medos, e que não tem como mudar isso, bom, continua mais um pouco que eu vou provar o contrário para você. Eu vou provar que você também tem medo e que você pode mudar isso. Fica mais um pouco. Sabe por quê? Eu digo isso com certeza para você que não acredita que não tem medo, está afim de vazar da live. Eu vou dizer isso porque eu vivi isso em mim por muito tempo. Eu tinha medo de estar sozinho. Cara, isso me deu um trabalho na minha vida. O medo de ficar só me fazia manter relações que já não deviam mais existir na minha vida. O medo de ficar só me fez entrar em relações que eu não devia entrar ainda. O medo de ficar só me fez me manter num trabalho, numa profissão que eu não devia estar. Medo de ficar só. Né? Medo de ficar só. Será que alguém tem esse medo aqui? Bom, antes de continuar e falar de outros 2 motivos pelos quais eu vou dizer que você tem medo de que há uma origem, eu vou pedir para você compartilhar. Pega um aviãozinho que tem aí e dá uma compartilhada com no mínimo 5 pessoas. Vamos incomodar algumas pessoas hoje, né? Afinal de contas, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Vamos lá. Segundo motivo pelo qual eu gostaria que você ficasse até o final e que eu vou mostrar para você que você tem medo e que existe origens, é que são mais de 17 anos estudando o medo e as pessoas. E como muda esse padrão de comportamento, como tira a pessoa da limitação, tomando algumas medidas, fazendo alguns procedimentos. Né? E o que o medo impacta na vida das pessoas, eu vi muita coisa. Nossa! Bom, o terceiro motivo é que mais de 5.000 pessoas atendidas por mim eliminaram medos que impactam a vida delas. E as origens desse medo que eu vou dizer qual é. Bom, então eu ajudo você a eliminar traumas de infância que impactam a sua vida, tá? Em até 10 semanas. Mas vamos lá, Cris, você pode dizer assim, Cris, tudo bem, vamos ver a origem dos medos que travam a nossa vida hoje. Para que eu quero ver a origem de medo? Basta eu tomar um remédio, basta eu não me envolver nesse negócio, basta eu não mudar de emprego, para quê? Basta eu abaixar a cabeça para essa relação que está podre e apodrecida, para que eu quero saber de origem, Acrísio? Tá bom, posso te dar 4 motivos respondendo esse para quê? Então vamos lá. Primeiro motivo desse para quê? Desfazer certezas equivocadas. Caramba, o que as certezas fazem na nossa vida? Será que você já experimentou alguma vez viver a seguinte situação, que você estava certa, segura do que estava fazendo, e lá na frente você deu com os burros na água, e lá na frente você percebeu que não era nada daquilo, que você não estava tão certo assim? Já viveu isso? Nós temos essas certezas equivocadas com relação ao nosso passado. Não é? O nosso passado também é assim. Nós temos certezas, caramba, nós éramos criança, do 0 aos 12, éramos criança. Como ter certeza de algo? Não é de tudo. Pô, Cris, eu apanhava, como é que você... Não é tudo, porque o difícil são as exceções também, né? Mas nós carregamos algumas certezas. Por exemplo, eu tenho certeza, uma pessoa disse assim, hoje, meu pai me odiava, eu sentia no meu pai que ele me odiava. Eu não, como é que ela diz? Eu odeio ter nascido. Nossa, eu arrepio quando eu lembro disso. Eu senti que o meu pai me odiava. Eu odeio ter nascido. Meu pai não deixou minha mãe dar o nome para mim. Odeio o meu nome. Certezas equivocadas.
certezas equivocadas. Segundo motivo do seu para quê. Para que você deve olhar para isso? Primeiro, destruir essas certezas equivocadas. Não é destruir, olhar e perceber que não eram certezas. Segundo é isso, acabar com o achismo. Eu acho, Acrísio, eu acho que tal coisa aconteceu comigo. Eu acho. Não estou falando sobre eu apanhei demais, como a grande maioria das pessoas, mais de 500 pessoas escrevem isso, e dá dó. Eu também apanhava todo dia. Eu até digo que meu pai tinha uma missão na terra, que era dar uma surra num filho homem. Meu irmão foi para o seminário e fiquei eu. E era todo dia o pau comendo. Não é? Mas é triste de ler. Se vocês entrarem para ler os comentários das pessoas, nossa, dói. E a pessoa diz, eu apanhei demais da minha mãe. A minha mãe me odiava, eu passei fome, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Não é? Então, acabar com achismos, não é disso que eu estou falando, mas eu acho que os meus pais se casaram porque minha mãe ficou grávida de mim, minha mãe tentou me abortar 3 vezes, onde que ela presenciou isso? Então tem muitos achismos que me destroem por dentro. Eu preciso ter certezas para poder olhar para as coisas. E terceiro motivo do para quê é fixar pontos de aceitação. É importante que eu veja a minha história e eu diga, sim, isso aconteceu. Essa é a minha história. E se eu estou vivo hoje, se eu sou forte hoje, é por causa dessa história. É por causa dessa história. Se não fosse essa história, eu não seria quem eu sou. Eu preciso fixar pontos de aceitação para que eu possa ser forte, para que eu possa transformar todos esses medos, senão não vai. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre fixar pontos de aceitação. E o quarto para quê? Olhar para as origens dos medos que travam minha vida hoje, o quarto para que é? Eles também são vítimas. Quando eu leio as narrativas das pessoas sobre como elas foram na infância, eu vejo os pais sofridos, os pais traumatizados, os pais vítimas que também foram quando eram crianças. E ninguém dá o que não tem. Eu não posso beber água dessa garrafa se não tem água aqui dentro. Nenhum pai, nenhuma mãe dá o que não tem. Por isso é importante o autoconhecimento, por isso é importante você ir na terapia, fazer cursos, né? Para que você possa romper essa cadeia. Um ciclo de vidas que a gente vai repetindo se a gente não se olha. Então, papai e mamãe também foram vítimas, sabia? Talvez de uma forma muito mais visceral, muito mais dolorida. Depois eu quero contar uma história sobre como esses nossos pais foram educados, para que foram educados naquela rigidez, e eles, acreditando que nós precisávamos daquela educação, fizeram a mesma coisa. Né? Ok, então tá bom, Acrísio. Se isso vai elevar meus padrões de pensamento, que se a gente não muda o pensamento, a gente não muda nada dentro da gente, não é possível uma mente sair da dor com os mesmos pensamentos que geraram essa dor. Isso é complexo, né? Uma mente não consegue sair de uma dor com os mesmos pensamentos que geraram essa dor. É preciso ter novos pensamentos. Então, ok, você precisa elevar seus padrões de pensamentos, de entendimento, para poder sair e resolver os traumas de infância que você tem. E é sobre trauma de infância que a gente vai falar quando falamos da origem dos medos, os traumas da infância. Então aqui eu quero dizer para você que talvez você queira perguntar para mim, Acrísio,
Eu sabendo a origem dos medos que travam minha vida hoje, o que é que eu ganho com isso? Qual é o ganho que eu tenho? Tem algum, porque basta eu tomar um remedinho e está tudo bem. Não é? Não basta, não basta. Vamos lá. O que é que você ganha? Para ser bem pontual. Primeiro, menos remédio e mais saúde. Quando você encontra a origem dos seus medos, os traumas de infância, você tem a possibilidade de dar novos significados, de dar nova roupagem, de entender, de compreender, e aí você sai do remédio, ou nem entra nele. E isso é um processo que é feito. Né? Então, primeiro ganho que você tem. Segundo ganho, vamos lá, qual que é o segundo ganho? Vamos ver qual é o segundo ganho. Quem dá mais? Quem dá mais? Segundo ganho, deixa eu ver. Pode pôr para mim o segundo ganho aí, por favor? Menos medo e mais amor. O que nós precisamos tanto na nossa vida, né? Se sentir amado, não é? Mas por medo, que a gente não foi, centenas de pessoas, você vai me ouvir falando muito nisso, porque dói meu coração ler tantos depoimentos. Entra lá. No TikTok tem mais de 700 depoimentos, em qualquer um dos vídeos. No Instagram a pessoa é mais comedido, né? Mais comedido, não escreve tanto. Mas no TikTok, nossa, coisa mais linda do mundo. E eu fiz julgamento errado da audiência do TikTok. Me perdoem vocês do TikTok. Eu fiz um julgamento errado, porque o que aparece é, né, dancinha e outras coisas mais menos, né? Mais menos, né? E eu não acreditava que fosse dar certo. Gente, o que um vídeo que fala sobre medo de decidir alcança 1.200.000 visualizações, mais de 3.000 curtidas, mais de 700 leituras e respostas, pessoal escrevendo lá, e essas dores deles, estampado, pode ler, a dor da pessoa, e uma dor dela é o medo que ela viveu sem ter carinho do pai, da mãe, o medo do abandono, e que ela não repete isso na vida dela, ela tem medo de amar. Medo de amar para não receber aquilo que ela não recebeu, ela não quer ser abandonada de novo. Então, quando você vai na origem dos medos, os traumas da infância, você ganha mais amor. Você perde esse medo de amar e se abre para a vida. Cara, você com amor, você é outra pessoa, você não precisa nem fazer peeling. Não precisa, não é? Terceiro motivo. Vamos ver o terceiro motivo. Menos pavor e mais aprendizado. Eu tenho pavor de mudar. É pavor, eu pus pavor porque tem gente que tem 10 anos que quer mudar de emprego e não muda. Tem gente que tem mais de 7 anos de muito aprendizado querendo abrir a loja de marmita, loja de roupa, de sobrancelha, maquiagem. Uma pessoa diz assim: eu sei fazer maquiagem, mas tenho medo delas não gostarem. Olha só, pavor do próprio dom que ela tem. Quantas vezes essa pessoa deve ter sido desqualificada na infância dela e tem pavor de alguém dizer eu não gostei. Tá bom, você não gostou, como é que você quer? Só isso. Quer que eu passe roxo aí? Como é que você quer? Entende? Então, e pelo pavor, pelo medo em excesso, eu não tenho aprendizados novos na vida. Nossa. É triste isso, né? Quarto motivo. Menos fracasso e mais prosperidade. Eu disse no começo que o medo de decidir mudar, perdoar, começar, tem a ver com a obrigação de ter que acertar. E eu vou falar agora. Nós crescemos, conversei com um mentorado hoje, numa sessão, crescemos com uma obrigação de acertar. Ou melhor, nós crescemos tendo medo do erro. O que acontecia? Vou perguntar para você. O que acontecia quando você errava lá na infância? O que acontecia quando você errava na infância? Se você não tomava puxão de orelha, poxa, se você não tomava beliscões, peteleco,
E você, assim como eu, nós aprendemos que errar doía. Errar era vergonhoso. Errar era a pior coisa do mundo. Errar era mal. Gente, pelo amor de Deus, errar é parte do processo de aprendizagem. É que os nossos pais não sabiam disso. Mas errar é parte do processo de aprendizagem. E aí vem aquela frase, maldita frase antiga. Errar é humano, mas errar 2 vezes não. Como 2 vezes não? Desde quando? Você aprendeu a andar de bicicleta caindo uma única vez? Você aprendeu a dirigir carro errando uma única vez? Aprender é um processo repetitivo de tentativas, erros, até diminuir a frequência do erro e você ir entrando na frequência do acerto. Mas é preciso errar. Erra bastante, mas aprenda, uai. E só vou aprender à medida que eu for exercitando isso. Tá. Vou colaborar com mais alguns ganhos que não estão aí no slide. Um ganho, você reduz o tempo da terapia para a graça e glória do terapeuta, porque, pelo amor de Deus, vamos lá acelerar esse processo seu, o que é isso? E aí quando você vai no seu trauma, você tem a possibilidade de reajustar isso e acelerar o seu processo terapêutico, porque eu tenho uma vida ainda pela frente, é ou não é? Outra coisa, você ganha tempo. Ganha tempo porque o que você já perdeu de tempo não tendo amores, você já perdeu de tempo não tendo uma profissão que você ama e tem medo, o que você ganha de tempo você começando logo, não deixando para começar daqui a 20 anos. E tempo, time is money. Tempo é dinheiro na sua vida. Então você vai ganhar dinheiro. E tudo isso junto é felicidade, tá bom? Ok, Cris, eu entendi que eu ganho tudo isso indo à origem dos medos que travam a minha vida. E essa origem são os traumas de infância. Beleza. Mas onde é que eu vou chegar? Onde é que eu vou chegar? Tá, você vai chegar nos seus traumas. E aí vem um negócio. Como, Cris, eu vou chegar nos traumas se eu nem me lembro deles? Os mentorados, sabe? Os meus alunos, eles dizem, vira e mexe aparece eu não lembro de nada do passado. Ou alguns dizem, eu só lembro das coisas boas. Interessante isso, né? Alguns menos, né, dizem, eu só lembro de coisa ruim, não lembro de coisa boa nenhuma, não tive nada de bom na minha vida. Aí o trabalho é diferente, né? Ei, vamos lá, você é uma pessoa que tem valor, você é importante. Você não pode ser só coisa ruim, né? Para. Então, quando a gente chega nesse lugar, o trauma, a Adriana está dizendo, eu não lembro de nada da minha infância. Isso, Adriana, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Isso é ótimo, nem bom nem ruim, né? Isso é ótimo, vamos falar daqui a pouquinho disso aí. Como é que eu consigo chegar lá, Cris, se eu não me lembro? Com 3 passos bem simples, mais ou menos. Mas o primeiro passo é chamado permissão. Se você não der a permissão de avançar, se você não se der a permissão de encontrar, eu me permito ir ao trauma da infância que gera esse comportamento de medo, de perda de vida. Se você não se permitir, e permitir não está só nisso, está no fazer algumas coisas que são importantes para que a permissão aconteça. Então, por exemplo, eu quero ir na terapia, se permita e vá, haja. Eu quero ir num treinamento, numa mentoria, num curso, permita-se e haja. Que se você não agir, não adiantou nada, o medo vai continuar. Daí, dessa permissão, decorre um segundo passo. Para quê? Para você, como eu vou chegar lá na origem. Segundo passo é o caminhar, que eu disse, faça. Você vai se permitir. Eu me permito encontrar os momentos doloridos da minha vida. Talvez não seja aquele primeiro ainda que vai resolver
toda a minha história, mas esse primeiro eu preciso resolvê-lo. E o segundo é eu fazer esse processo de busca, porque essa nossa vida do interior, do nosso inconsciente, é como uma cebola, você tira uma casca, tem outra, tira uma casca, tem outra, tira uma casca, tem outra. Mas eu só chego na casca de dentro quando eu tirar de fora. Então é preciso fazer isso. Então é no caminhar que você vai encontrando mais e mais lembranças. E a gente vai fazendo isso aos poucos. Estou tomando uma água aqui. Eu vou contar um negócio para vocês. Quando eu era criança, eu abria a geladeira e tinha as garrafas d'água. E eu fazia assim, ó. E minha mãe me pegava e puxava a minha orelha. Tá tomando água no bico da garrafa em que todo mundo toma? Pois é. Eu adoro tomar água no bico da garrafa, só que era proibido. Aí esse negócio ficou guardado em mim. Guardado em mim. Se não tem uma garrafa para eu tomar, eu dou um jeito, né? Então, nós guardamos memórias e elas ficam. Mas para eu chegar na memória mais longínqua, eu preciso passar por outras antes, né? Porque aquela mais dolorida está guardada, escondidinha, protegida, porque ela dói, ela dói. A crise, todo mundo tem trauma? Todo mundo tem trauma, até você que diz que não tem. Algumas pessoas, não são muitas não, algumas pessoas escrevem, eu não tenho trauma, tá? Fui muito bem tratado pelos meus pais, tive uma vida feliz, ganhei de tudo, não tenho trauma. Tenho ansiedade hoje, mas trauma não tenho não. Aí outros dizem, mas é claro, Crisio, nem todo trauma começa na infância. Claro que nem todo trauma começa na infância. Tem um trincado aqui em cima da porta. Por que será esse trincado na porta? Pode ter sido que bateu algo muito forte em cima da porta e trincou? Pode. Mas se fosse bem feito, não teria trincado. Se a estrutura embaixo fosse forte, não teria trincado. Entende? Os traumas de hoje, que acontecem hoje, um acidente de carro, eu com 63 anos, perdi a minha mãe, meu pai, 3 filhos com a pandemia, trauma de hoje, sim, claro, trauma moderno. Mas dizer que isso invalida que os traumas estão na infância? De jeito nenhum. Né? Então vamos lá. Então, tem mais, o terceiro passo. Depois da permissão e da caminhada em que vai se abrindo, e eu vou descobrindo lembranças após lembranças, tem a cura. E algumas pessoas já vão dizer, né? Não existe cura. Claro, isso são teorias que cada um... Teoria não, uma palavra. Alguém, para fazer um sucesso, disse, não existe cura de trauma. Existe eu poder conviver com ele. Tá bom, você vai conviver. Agora, como é que você convive com algo que está dolorido? Você continua com o trauma. Você ficou com a lembrança se você curou o trauma. Se você... Não, isso elimina o trauma. Elimina a dor do trauma. Não vou ficar falando detalhes que não é uma tese de doutorado. É uma chamada de um vídeo, né? Então, assim, nós curamos o trauma. Quando ele fica calmo, ele está curado. Uma cicatriz está curada ou não? Me diga. Não, não está curado, é uma cicatriz, está curado. Assim é o trauma. Deixa a cicatriz. A lembrança existe, mas ela não me dói. Ela não mexe, não rasga. Então, muitos alunos falam, olha, Cris, pela primeira vez eu estou falando isso. Eu fui achada numa lata de lixo. Eu fui achada. Quem me achou me contou essa história. Me revoltou a vida inteira. A partir de hoje, depois dessas atividades que a gente desenvolveu, eu estou falando sobre isso e está tudo calmo dentro de mim. Isso é ou não é uma cura? Isso é ou não é eliminar um trauma? Ou você vai dizer que a cicatriz não é uma cura? Claro que é, né? Então vamos parar de prosa, né? Vamos falar do que está acontecendo. Vamos para frente então, que já estamos chegando ao final. Segura aí. Aproveita, manda um aviãozinho para mais algumas pessoas, porque nós estamos falando sobre a origem dos medos que travam nossa vida hoje. E essa origem são traumas de infância. Traumas de infância. Se você tem alguma coisa no dia de hoje que você perdeu a perna e está traumatizado por causa dessa perna, não tem nada a ver com a infância, né? Tá tudo certo, ok.
Acrísio, o que é que eu vou encontrar quando eu chegar lá, na origem? O que é que eu vou encontrar quando eu chegar na origem? Diga para mim, Acrísio, porque eu tenho medo, Acrísio. Tem um slide para isso? Manda lá um slide para frente. Vamos lá. Aí, o que é que eu vou encontrar se eu tenho medo? Tenho muito medo de encontrar com esse lugar onde eu fui espancada, onde eu fui violentada, onde eu fui abusada sexualmente por pai, por avô, por tio. Tenho muito medo, claro, não se chega nesse lugar assim à toa. Lembra que eu falei que existem muitas proteções que você vai resolvendo aos poucos, vai se fortalecendo, e quando você e o seu inconsciente estiverem fortes, você vai poder acessar a grande dor. E o que você vai encontrar? Alguns perguntam, eu vou sofrer? Vou sofrer? Bom, se você perguntar para um médico que vai fazer uma cirurgia em você, se você vai sofrer ou não, o que você acha que ele vai dizer? Ele vai mentir para você? Ele vai dizer que não? Claro que vai doer um pouquinho, vai sofrer, vai ter que tomar anestesia, ainda que a medicina tente tirar as dores da gente, né? Mas claro, vai doer um pouquinho, mas é uma dor que cura. É tipo o metiolate, lembra do metiolate? Aquele vermelho, aquele que ardia pra caramba. Meu filho uma vez machucou o joelho, ele tinha 7 anos de idade, e chegou para mim, vamos, papai vai passar um remédio aí, meu filho. E ele olhando para mim, tem um olho esverdeado, esbugalhado assim, vai doer, pai? Eu não podia mentir para ele. Eu disse, vai, filho, vai doer, mas vai ficar bom. Né? Essa é a realidade da vida. A vida dói. Algumas coisas doem, mas a gente supera, não é? Isso. Então, vai retraumatizar a parada aí? Não, não vai retraumatizar. Essa é uma conversa de algumas pessoas, retraumatizou. O fato é que não trataram o trauma antes. E essa pessoa está com o trauma ali, ó, borbulhando dentro dela. Chega um dia, ela já não aguenta mais, quando toca nesse assunto, ela buf. O que é que foi que provocou esse derramamento todo? O último toque é como uma gota d'água num copo. O que faz derramar a água do copo? A última gota? Ou foram todas as gotas que entraram antes e não foram olhadas? Aí a culpa, a responsabilidade é da última gota? Então, nós estamos aí, com clareza nisso. Cris, eu acho que eu não vou conseguir dar novos significados para os meus traumas do passado, porque os meus pais já faleceram, eles já faleceram, já morreram. Não é verdade. Sabe por quê? Porque o que acontece aqui dentro não tem nada a ver com aqui fora. O passado está aqui dentro. E é aqui dentro do seu coração, da sua mente, que vai ser trabalhado tudo isso. Os traumas são trabalhados dentro. Não preciso falar com ninguém de fora. Se está tudo resolvido aqui dentro, ó, fora está tudo legal. Né? Tá bom. Então agora eu disse que eu dava alguns passos. No começo da live eu disse que eu daria alguns passos. Como... E hoje uma pessoa escreveu para mim assim, você fala dos traumas, né? Mas você não ensina como curar os traumas, né? Né? Pô, são tantos anos, né? Tantos anos, como é que eu vou ensinar em 1 minuto tudo isso? Né? Não dá, tem que ir devagarinho, que nem promessa de noiva, vai aos poucos. Tá bom, passos então, vamos lá, 2 passos. 2 passos. E se você não der esses 2 passos, não vai para frente. E eles são tão sutis como as pegadas na areia. Sutis. Né? Só você sabe que deu. E às vezes quando você volta a se olhar, cadê os passos? Né? Vamos lá, primeiro passo. Querer. Olha, sem querer não acontece nada. Você não vai em direção ao resultado. Alguns pais dizem assim, algumas pessoas, umas 10 pessoas escreveram para mim, minha filha está com ansiedade. Qual a idade da sua filha? 12 anos. Então, né, a ansiedade dela é reflexo da sua. Né? Os filhos são reflexo dos pais. Ela quer curar a filha e não se cura. O que vai adiantar? O que vai adiantar? Imagina dar remédio para vermes, mas a pessoa come com os porcos. Não vai adiantar, não é mesmo? Então você quer curar sua filha, mas você não se cura?
A sua cura vai levar cura para a sua filha, para o seu filho. Não adianta consertar os passarinhos do ninho se os pais, papai passarinho e mamãe passarinha, não se consertam. Vai haver uma revolta. E quem é que ganha? Os pais. A filha vai se curar, levanta a voz com a mãe, diz: eu não quero fazer isso. E aí, como é que faz? Aí a mãe: não, você vai fazer sim, porque você é uma estúpida. E a ansiedade da criança? Vai para onde, né? Então, vamos lá. Aceitação. Que você esteja aberta para mudança. E você vai implementar muitas mudanças na sua vida quando você transformar tudo lá atrás. Algumas pessoas dizem que tem dedo podre, né? Não tem dedo podre. O que tem é um encadeamento de comportamentos e pensamentos que levam você a ter esse tipo de pessoa. Mas não é o seu dedo. Não tem nada a ver com o seu dedo, não. Você pode arrancar os 10 dedos e vai continuar escolhendo gente errada. Então esteja aberta à mudança. Mudança de quê, Crísio? De pensamento e de comportamento. Sabe, engrenagem? Engrenagem. Hoje você tem uma engrenagem. E você tem ansiedade, tem medo, tem insegurança, tem um monte de coisa errada. Não é errada não, né? Mas um monte de coisa acontecendo, desgraceira acontecendo que você não quer que aconteça. Aí você começa a mudar seus pensamentos. Você começa a entender algumas coisas. E aí a sua engrenagem muda de posição. Toda a sua vida não encaixa mais. As pessoas, algumas pessoas que estão acostumadas com você submissa ou com você violenta, elas não entendem a sua mudança. Então, está preparado para isso? Você vai ter que mudar muita coisa, não é pouca não. E muitos desistem da mudança e voltam ao que era antes. Segundo, aceitar. Primeiro você quer, depois você tem que aceitar algumas coisas. E se não aceitar, não há mudança. Tem mais um slide aí para nós, vamos lá. Não é, pode voltar, desculpa. Eu achei que estava dentro do querer, isso. Aberto a mudar, aceitar. Aceitar que os seus pais não tinham nada além do que eles deram para você. Nada a mais. Eles deram tudo. Mas eles me castigaram. Pois é. Abusaram de mim. Pois é. Me abandonaram. Pois é. Você quer fazer o quê com o seu passado? Você quer parar de existir e nascer de novo? Não dá. Esse é seu passado. A aceitação é uma peça fundamental para você poder pular o muro, para você fazer diferente, entende? E terceiro, soltar a dor. Tem algumas pessoas que são acostumadas com a dor, porque a dor que elas sentem e carregam dá a impressão para elas que ela consegue proximidade, que ela consegue pessoas olhando para ela, mas não é para ela, é para a dor dela. Por isso ela tem que continuar com a dor. E ela tem medo de soltar a dor e essas pessoas não estarem perto. Claro que não vão estar, porque ela está bem. Essas pessoas estão perto dela porque ela está mal. Quando ela fica bem, cada um para o seu lado, ela não consegue conviver com isso, porque não se conhece, tem trauma lá dentro. Então libera a dor. Libera. A dor não é uma boa companhia para você. E, bom, primeira coisa é o querer, né? E a segunda coisa, o segundo passo, muito importante, que eu quero deixar para vocês, é o passo do mini curso que vai acontecer em janeiro. E eu já estou convidando, é o primeiro convite que eu faço, eu não fiz isso para ninguém ainda. Um mini curso gratuito online em janeiro, como eliminar medos, como eliminar traumas de infância em até 10 semanas. É um mini curso fantástico. Elimine traumas de infância. Então, esse é o segundo passo. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Claro. E tem um passo a passo que eu vou dar no minicurso. Então, quero convidar você. É só ir no link da bio, se inscreve lá, que você vai receber todas as orientações. E aqui, acompanhe as lives. Poxa, eu faço as lives com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Eu não estou escondendo nada, estou dando tudo que eu sei, tudo que eu vivi. Eu estou compartilhando com você para você chegar num patamar melhor da vida. Então aproveita as lives toda terça e quinta.
às 20 horas e 20 minutos. E também nos vídeos que eu gravo e posto todos os dias. Todos os dias eu reparto com você um pouco da minha vida, do meu conhecimento sobre como eliminar traumas de infância, sobre autoconhecimento. Então, vai lá, assiste, mas não fica só por assistir. Sabe, às vezes a gente deixa de fazer algo por falta de feedback. Ninguém quer, então vou parar. Ninguém fala nada. Para que eu vou continuar fazendo isso, né? Então, escreve, bota o coraçãozinho, compartilha com as pessoas, tanta gente precisando ouvir algumas coisas, né? Tá bom? Então, se você gostou dessa live, deixa seu comentário aí embaixo, deixa sua crítica, deixa seu julgamento, deixa sua colaboração e compartilha com um amigo que pode ouvir, que pode se beneficiar com isso, né? Quero agradecer demais.